Nem sempre é fácil aceitar o tempo das coisas, principalmente quando o coração já está pronto para uma resposta e a vida parece continuar no mesmo lugar. Existe uma sensação de que tudo poderia acontecer agora, mas algo ainda não se move. Você ora, espera, tenta seguir o dia normalmente, mas por dentro existe uma pergunta que insiste em voltar. Deus, quando isso vai mudar? Essa pergunta não nasce da falta de fé, mas do desejo sincero de ver algo acontecer. A espera tem um jeito próprio de tocar a alma. Ela mexe com a paciência, com a fé e com a vontade de controlar aquilo que ainda não conseguimos entender. É um processo silencioso, mas profundamente transformador, mesmo quando parece apenas cansativo. E talvez o mais difícil seja perceber que nem toda espera vem acompanhada de explicação. Às vezes, a gente só sabe que está esperando, sem entender o motivo ou o propósito. E isso já é pesado o suficiente para fazer o coração se sentir inquieto, como se a vida estivesse presa entre o que já foi pedido e o que ainda não chegou. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa verdade nos lembra que existe uma ordem maior acontecendo, mesmo quando não conseguimos enxergar claramente. Existe um tempo que não depende da nossa pressa e não está abandonado por Deus. Esse versículo não diz que tudo acontece quando queremos, nem promete que vamos entender todos os processos enquanto eles ainda estão acontecendo. Ele aponta para algo mais profundo. Existe um propósito que não se perdeu só porque ainda não apareceu por inteiro. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus continua trabalhando de formas que não vemos. A nossa pressa costuma interpretar demora como atraso. Mas, diante de Deus, nem toda demora significa que algo saiu do lugar. Muitas vezes, o que parece lento para nós está exatamente no ritmo certo dentro do plano de Deus. Há processos que não podem ser apressados sem perderem parte do cuidado que estão carregando. Às vezes, a demora também protege. Às vezes, prepara. Às vezes, impede que a gente entre em lugares para os quais o coração ainda não estava pronto. Nem tudo que demora é negativo. Algumas coisas precisam desse tempo para acontecer da forma certa, sem serem forçadas pela nossa ansiedade ou pela nossa vontade de resolver logo. Isso não torna a espera simples. Esperar pode cansar, pode doer e pode fazer a gente olhar para o lado e pensar que todo mundo chegou antes. Mas Deus não mede a sua vida pelo calendário de outra pessoa. Ele não conduz todos pelo mesmo caminho, nem trabalha em todas as histórias do mesmo jeito. Cada processo carrega um propósito específico. Quando Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito, ele nos convida a respirar antes de concluir que Deus está atrasado. Nem tudo que ainda não aconteceu significa que foi esquecido. Nem tudo precisa acontecer agora para continuar nas mãos de Deus. Essa é uma verdade difícil de aceitar, mas traz descanso quando o coração começa a confiar. Porque, se está nas mãos de Deus, não está perdido. Mesmo que ainda esteja em processo, mesmo que ainda esteja em silêncio, mesmo que você ainda não consiga ver o resultado, Deus continua sustentando tudo. A espera não é prova de abandono. Muitas vezes, é o lugar onde Deus trabalha em partes do coração que a resposta sozinha não tocaria. Nós gostamos muito do momento da chegada, da resposta, da porta aberta, da mudança visível. Mas Deus também está no intervalo, no caminho, no processo que acontece antes daquilo que esperamos.
Existe cuidado no durante. Existe presença no caminho. Existe Deus no tempo em que a oração ainda não virou testemunho. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse intervalo. Um tempo em que nada parece totalmente parado, mas também nada parece avançar do jeito que você esperava. Nesse lugar, a ansiedade tenta ocupar espaço. Ela quer transformar cada dia sem resposta em uma confirmação de que algo deu errado. Ela tenta convencer o coração de que silêncio é ausência. Mas a fé aprende aos poucos a dizer outra coisa. Eu ainda não vejo tudo, mas Deus continua sendo Deus neste tempo. Essa escolha não elimina a dúvida, mas sustenta o coração quando as respostas ainda não chegaram. Confiar no tempo de Deus não significa fingir que não existe dor, nem esconder a frustração. Significa ser verdadeiro diante dele. Confiar é levar tudo isso para Deus e ainda escolher permanecer. É dizer: Senhor, eu não entendo a demora, mas não quero atravessar este tempo longe de Ti. Há uma diferença entre estar cansado e estar abandonado. O cansaço pode ser entregue e cuidado. A sensação de abandono precisa ser confrontada com a verdade de quem Deus é. E a verdade é que Deus não se distraiu da sua vida. O tempo dele não perdeu aquilo que ele prometeu cuidar. Nada saiu do controle, mesmo quando parece fora do nosso alcance. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, porque existe algo sendo preparado em silêncio. Algo que Deus sabe exatamente como conduzir no tempo certo e da forma certa. Nós vemos o agora, mas Deus vê o processo inteiro. Nós olhamos para a demora, mas Deus também vê o que essa demora está formando dentro de nós, moldando o coração de maneiras que ainda não entendemos. Isso não explica tudo, e nem precisa explicar. Algumas coisas só farão sentido mais adiante. Mas a fé não depende de ter todas as respostas. A fé descansa no caráter de Deus quando a vida ainda não entregou explicações. Ela se apoia em quem Deus é, não apenas no que Ele faz ou no que esperamos ver. Talvez hoje Deus não esteja te dando o mapa inteiro. Talvez Ele esteja te dando presença suficiente para este dia. E presença também é cuidado. Paz no meio da espera também é resposta. Força para continuar também é sinal de que Deus não te deixou sozinho nesse processo, mesmo quando tudo parece silencioso. Agora, vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti os nossos tempos, aquilo que entendemos e aquilo que ainda nos confunde profundamente. Colocamos diante de Ti a espera que tem pesado no coração, as respostas que gostaríamos de receber agora e os processos que parecem mais longos do que imaginávamos. Acalma a nossa pressa, Senhor, não para desistirmos do que importa, mas para não vivermos dominados pelo medo de que tudo está atrasado ou fora do controle. Ensina-nos a confiar no Teu tempo sem endurecer por dentro. Ajuda-nos a esperar sem perder a sensibilidade, sem abandonar a fé e sem deixar a comparação roubar a nossa paz. Cuida do que ainda está em processo, dos sonhos que entregamos a Ti, das respostas que ainda não chegaram e das partes do caminho que ainda não conseguimos entender. Quando a ansiedade perguntar quando, lembra-nos que o Senhor sabe. Quando a espera parecer longa, renova em nós a confiança de que o Teu cuidado continua agindo, mesmo em silêncio. Nós entregamos a necessidade de controlar tudo, o medo de perder o tempo certo e a dor de sentir que algumas coisas ainda não chegaram. Recebemos, pela fé, a verdade de que nada está fora das Tuas mãos.
O Senhor está no começo, está no caminho e também estará na resposta, sustentando cada etapa da nossa jornada. Nós descansamos no teu tempo, confiamos no teu cuidado e escolhemos esperar com fé, mesmo quando não entendemos tudo. Amém. Antes de terminar, guarde isso no coração. Nem tudo precisa acontecer agora para continuar nas mãos de Deus. O tempo também faz parte do cuidado e do propósito que Ele tem para você. A espera não é prova de abandono. O silêncio não significa que Deus parou de agir. A demora não significa que o propósito se perdeu no caminho. Você não precisa carregar o futuro inteiro agora. Precisa viver este dia com Deus, dar o passo possível e confiar com a fé que você tem hoje. O tempo de Deus não perde o que Ele prometeu cuidar. Há cuidado até no intervalo. O ainda não está vazio quando Deus está presente. Se essa palavra falou com você, se inscreve aqui no canal. Te espero na próxima palavra do dia.